Torcedor botafoguense, muito bom dia. Domingo, 9h10 da manhã, no ar, bastidores da arquibancada. Você dormiu essa noite? Eu confesso a você que essa noite foi longa para mim e para muitos torcedores do Botafogo. Mas eu queria externar minha opinião aqui. E é uma opinião baseada em fatos reais. É impressionante. O Botafogo ficou insatisfeito com a decisão da CBF, mas se vê sem escolha. Como assim? Vamos lá. Então o Botafogo está fazendo uma meia-culpa. Questão da eletricidade do estádio? Perfeito. É visível que há um problema na eletricidade do estádio. Como é visível também o problema que existe no setor leste superior, que a arquibancada ela é íngreme. O que seria íngreme? Ela é inclinada. E colocar as torcidas organizadas do Botafogo na parte de cima. É muito complicado para subir e para descer. A arquibancada, quando você sobe a rampa, você vê problemas de estrutura. Está balançando. O acesso também à arquibancada da leste superior, também a entrada é muito estreita. Quando fecham aquele túnel de saída, fica intransitável. Eu sou técnico de segurança do trabalho. Estou falando isso como torcedor do Botafogo. Pega um responsável pela defesa civil e coloca ele num dia de jogo. Ali pode acontecer uma tragédia. Está falando isso aqui antes de acontecer. Aqui no Brasil as pessoas só tomam providência das coisas depois que acontece. O Estádio Olímpico Newton Santos precisa sim de uma reforma na sua estrutura, mas isso é um capítulo para ser conversado depois, posteriormente. É visível que as autoridades competentes e os gestores do Botafogo já tenham visto isso. Nós, tanto eu quanto o Rafa, já testamos presencialmente isso para o Durcés e para o Vinícius, no Botafogo. Mostramos que a arquibancada na leste superior, em caso de uma confusão, de uma briga, fica difícil evacuar, ou melhor, uma saída para o torcedor. Por ela ser íngreme, a pessoa corre um sério risco de cair da arquibancada. Então, ninguém vai falar isso. A gente está falando o quê? Visando o bem do torcedor do Botafogo, que é o nosso maior patrimônio. Vamos lá. O que eu acho um absurdo é o seguinte. Meu pai, independente do que aconteceu, meu pai me ensinou uma coisa. Meu filho, vale o escrito. Existe um regulamento, não existe? Então, a CBF rasgou o próprio regulamento com as decisões que tomaram, literalmente. Vamos lá, para não ficar em minhas palavras. O primeiro é o artigo 21, que garante que o torcedor que pagou o ingresso tem acesso ao estádio na continuação do jogo. O maior lesado nessa história foi o torcedor do Botafogo, que pagou o ingresso e aí? Vai ser ressarcido? Não vai? Vai ficar no prejuízo? Então o que acontece? Outro, eu estou até indignado, artigo desrespeitado foi o 26, que deixa claro que a regra de 66 horas de intervalo entre os jogos não vale para o caso, entre aspas, de nova disputa de partidas suspensas. A CBF adiou o Fortaleza e Botafogo, que seria na terça, alegando não haver o tempo mínimo de 66 horas. Quem é o maior prejudicado? É o Botafogo. Por quê? Ele volta a campo, sem torcida, o torcedor foi lesado, volto a enfatizar isso, literalmente. O torcedor não estará no estádio. O Botafogo tem um compromisso na terça-feira, tinha até então com Fortaleza, que não irá se realizar, sendo que o Botafogo pegaria o Fortaleza em condições oportunas. A pergunta que não quer calar, se isso tivesse acontecido com o Flamengo,
Se isso tivesse acontecido com o Palmeiras, eu duvido, com qualquer outro grande clube do Brasil, se o Botafogo, ou melhor, esses times entrariam em campo hoje às 15 horas. É uma vergonha o que fizeram com o Botafogo. Esperamos sim, contra tudo e contra todos, uma superação às 15 horas, né? É inadmissível que o Botafogo aceitou tudo isso, em nenhum momento colocou o pé na porta. Falta o Eurico no Botafogo. Falta um cara, como eu falei, daquilo roxo, para se impor. É uma vergonha o que fizeram com o regulamento. Ele foi rasgado, literalmente. Foi rasgado. Até aproveitando a oportunidade ontem, o Rafa soltou uma nota oficial. Ele estava no estádio. Carta aberta à CBF. Conforme o artigo 21 do Regulamento Geral de Competições da CBF, o jogo suspenso tem a obrigação de ter público. Todos os torcedores pagaram para assistir a partida. E se houver outra, todos os torcedores devem assistir. Isso é inegociável. Peço que cumpra o regulamento que você mesma criou, sob pena de rasgar as regras do jogo. Está na hora de ser imparcial e parar com essa história de prejudicar o Botafogo. Fica feio para o espetáculo, feio para o jogo e está sendo desrespeitoso com o torcedor, ora consumidor. Diante dos fatos, peço aos torcedores do Botafogo que se manifestem e não aceitem o que estão fazendo em nosso clube. Ou melhor, com o nosso clube. Ou vocês marquem uma nova data para esse jogo com a presença de público, com letras garrafais, ou não terá jogo. Essa é a opinião de quem briga pela instituição. Como Thales Machado, jornalista, relatou com propriedade e enfatizou o regulamento nos artigos 21 e 26, que não foram cumpridos, que foram rasgados, literalmente. O nosso compromisso é com a instituição, com o torcedor, que ontem pegou a sua família, que saiu tarde da noite no Newton Santos, por um erro do Botafogo. Sim, nós também temos aqui que assumir também que houve um problema técnico de energia no estádio. Mas, independentemente disso, vale o que está escrito. E o Botafogo não está fazendo se valer dos seus direitos. Fica o recado. Deixa aqui um forte abraço. Confiante na vitória hoje. Contra tudo e contra todos. Aqui, bastidores da arquibancada. Aqui, o canal sem mimimi, sem historinha. Vamos direto ao ponto. Falando o linguajar do torcedor. Segue o líder, seremos campeões. Continue participando do canal, que é a voz do torcedor do Botafogo de Futebol e Regatas no YouTube.